passado, foi instituído o Decreto 12.122, de 30 de julho de 2024, instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento, né, do assédio e da discriminação, e determinou que fosse implantado o Programa de Prevenção e Enfrentamento do assédio e da discriminação no âmbito das competências de cada instituição. E aí foi formado um grupo de trabalho para a construção do nosso plano de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação no IFAL. E aqui eu quero externar a nossa gratidão a todos os servidores que compuseram esse grupo de trabalho para a formação desse plano. E representando esse grupo de trabalho, né, estão aqui hoje a Fabíola, que é esse nome comprido da secretaria, né, Fabíola? Secretaria da Governança, né, da Integridade, Riscos e Controles, o Mauro, que é o nosso corregedor, e também a Nise, que faz parte, é a nossa ouvidora aqui do IFAL. Eles fizeram parte, compuseram esse grupo de trabalho, assim como outros servidores que fazem parte dos núcleos aqui do IFAL, também compuseram esse grupo de trabalho. E eu não poderia deixar de destacar aqui os servidores da DGP, que também compuseram esse grupo de trabalho. Estão aqui, que fizeram parte, a Carol, da CDP, a Melissa também fez parte, o Igor Adelino, aqui da assessoria da DGP, né, o doutor Jorge e também a Larice, né, o doutor Jorge, que é o nosso psiquiatra do CIAS, e a Larice, que também é a psicóloga do CIAS do IFAL, que também fizeram parte desse grupo de trabalho. Então, parabéns a todos vocês que trabalharam para a construção desse plano. E, nesse primeiro DGP Mais Perto de Você, a gente vem trazendo a apresentação desse plano de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação. O porquê de trazer essa temática, né? Essa temática é trazida porque é uma temática cara para nós e também faz parte das ações de sensibilização que devem ser realizadas, né, nesse plano de prevenção ao enfrentamento ao assédio e à discriminação no IFAL. Então, a DGP, juntamente com a Coordenação de Ações Inclusivas, nós ficamos responsáveis em desenvolver ações de sensibilização para disseminar o conhecimento desse plano. Então, vamos aproveitar o máximo possível para entender como esse plano ele foi construído, a importância desse plano, certo? Aproveitem bastante, vamos ouvir dessas pessoas que trabalharam na construção, e ao longo, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica, Fabíola. Acredito que vocês vão apresentando, e no final a gente vai poder ir tirando dúvidas, não é isso? Pronto. Então, é você, Fabíola, que vai iniciar? Pronto, então é com você. Vamos lá. Tá bom, muito obrigada, Lúcia. Bom dia a todos e a todas, né? É uma satisfação muito grande hoje estar aqui. E a Lúcia já muito bem explicou, né, qual é a finalidade desse DGP Mais Perto de Você, o primeiro do ano, né, Lúcia? E a gente escolheu justamente essa temática, justamente por ser um assunto muito de grande relevância para o IFAL, para a nossa sociedade como um todo. A gente tem visto aí casos que a gente fica assim até... A gente acha que não, isso aí não pode estar existindo no mundo, e infelizmente hoje em dia a gente ainda vê muitos casos, né, de assédio, de discriminação, que deixa a gente até chocados, né? Então a gente veio trazer esse plano no intuito de que, eu sei que ele foi publicado em janeiro, né? Nós demos publicidade, foi feita matéria, mas, às vezes, na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não tem tempo de se debruçar para ler, né, o documento na íntegra. E aí, como faz parte, né, desse plano, uma das ações desse plano é justamente sensibilizar as pessoas com essa temática, né, que a pessoa no dia a dia acaba dizendo assim, não tenho tempo para isso, não tenho, né? Então, a gente resolveu trazer essa temática como sendo o primeiro, né, DGP Mais Perto de Você, para a gente justamente bater esse papo, apresentar os principais pontos, né, desse documento e quais são as ações que nós iremos executar ao longo de um período aí de mais ou menos um ano e meio, tá? Dalva, pode passar? Então, aí, né, a Lúcia bem
lembrou, né, de algumas legislações que fizeram com que a gente preparasse esse plano. Dalva, eu não sei porquê, mas está cortando um pouquinho aí, para mim, a último. Não sei se o tamanho da letra para mim ficou apresentando, mas qualquer coisa você me ajuda aí. Era só o link que ficou para fora. Acho que diminui a caixa de texto, Dalva, vai. Isso. Beleza, agora. Tá, então, o que da onde surgiu esse ponto aí de que hoje todos os órgãos estão trabalhando esse plano, né? Primeiro, nós tivemos a lei 14.540, e isso está lá no nosso plano, no item 1 da apresentação, né? A gente faz justamente esse resgate histórico de toda a legislação que trata dessa temática, né? Então, essa lei aí, ela instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e violência sexual, né, nos órgãos públicos. Por quê? Naquela época, não sei se vocês estão lembrando, mas surgiu vários casos de assédio, Caixa Econômica, ministérios, etc. Tava um clima, assim, muito, né? Então, e principalmente, gente, a gente lembra aí, no período da pandemia, né, aquela convivência que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, trancado, a gente teve uma série, né, histórica aí de casos de assédio contra as mulheres, né, porque elas estavam convivendo mais com seus esposos ou seus companheiros, né, e a gente observa naquele período da pandemia um crescimento muito alto de questões ligadas à violência contra a mulher, né, até inclusive a violência doméstica. Então, essa lei, ela veio justamente instituir esse programa, onde já trazia uma série de ações, né, campanhas do governo federal para combater essa questão da violência sexual. Depois, ainda em 2023, a gente teve justamente o Guia Lilás, foi a primeira versão do Guia Lilás, elaborado pela CGU, que ele traz uma série, né, de orientações, de conceito do que é assédio, discriminação, no governo federal. E ele foi atualizado agora em 2024. Então, esse link que está aí na apresentação, que depois a DGP vai compartilhar com todos os servidores, vocês têm acesso ao Guia Lilás já atualizado, né? E justamente o decreto que a Lúcia bem lembrou aí na sua fala inicial, né? O decreto 12.122, que justamente instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação no âmbito, né, nacional, e nesse programa ele já falava, olha, todos os órgãos, quem já tem vai ter que revisar, quem não tem é hora de elaborar ou uma política ou o seu programa, mas todos serão obrigados a elaborar os seus planos de enfrentamento, né? Então, aqui no IFAL, na época, a gente já estava com o intuito de elaborar a política, né, de prevenção e enfrentamento. Mas, por conta desse decreto, a gente justamente fez a mudança de, primeiro, vamos cumprir o que o decreto fala, porque ele dava um prazo curtíssimo para a gente elaborar esse plano, e a política, então, agora entrou como uma das ações que nós temos nesse plano. Pode passar, Dalva. E aí, naquele decreto, ele dizia, olha, aguardem a publicação da portaria federal que vai trazer as diretrizes do plano e depois aí todo mundo constrói seus planos. E essa portaria foi justamente a portaria do Ministério da Gestão e Inovação, a 6.719, que foi publicada em 13 de setembro, né? E aí ela já trazia todas as diretrizes, quais eram as ações que a gente tinha que pensar, e, lógico, pedindo que cada um adequasse de acordo com a realidade do órgão, né? Então, aí foi a partir dessa portaria, realmente, que a gente realmente pôde se debruçar nesse documento, e aí, justamente, né, como a Lúcia também já falou no início da sua fala, o Comitê de Governança, né, que é formado por todos os gestores aqui do IFAL, eles se reuniram e deliberaram essa constituição desse GT, né, que foi realmente o responsável pela elaboração desse plano, né? Então, esse GT tinha representantes da DGP, representantes da integridade, que no caso a gente tinha a ouvidoria e a corregedoria, que coordenaram esse trabalho, né?
a coordenação de ações inclusivas, né? Os NAPNs, os NUGEDs, representando NAPNs, NUGEDs do NEABI. Então, ele estava realmente e por estudantes também, tá? Porque a nossa instituição, né, embora os outros órgãos, a maioria só falam de servidores, servidoras, nós também resolvemos incluir os estudantes, já que é nosso público-alvo também, né, os estudantes. Então, a gente tinha também representação estudantil, docentes, técnicos administrativos, que eram os representantes, no caso, escolhidos pelo CEP, né? E com muito zelo, com muito trabalho, com muita dedicação, esse GT finalmente, né, conseguiu cumprir o prazo, e no dia 29 de janeiro, agora de 2005, nós publicamos a portaria 82, que justamente traz todo esse trabalho que essa equipe trabalhou, tá? Pode passar, Dalva. Ô, Fabíola, eu estou tentando colocar no modo apresentação, só que corta a última linha da apresentação. Então, certo. Não, mas eu estou conseguindo ler bem, não sei se as outras pessoas estão, mas eu estou conseguindo visualizar bem aqui a apresentação, tá bom? Nesse formato que está, eu vou só tentar aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Tá, pronto, tá ótimo, perfeito. Bom, então aí, né, no segundo item do nosso plano, a gente traz justamente quais são as finalidades desse documento. Então, primeiro, garantir os ambientes de trabalho seguros, né, livres de violência, né, em que os direitos humanos e a dignidade sejam respeitados. A consolidação da integridade no Instituto. Acho que vocês já devem ter me ouvido falar aqui sobre a questão do nosso programa de integridade, que é justamente isso, trabalha os conceitos da ética, da questão do trabalho realmente baseado, né, nesse comprometimento com a ética e integridade. Então, um dos papéis também desse plano é justamente consolidar essa integridade que a gente já vem trabalhando e que ela seja incorporada também nas ações contra assédio e discriminação no nosso instituto, né? E a questão da proteção dos grupos historicamente vulneráveis, né? Então, a gente já tem a questão das mulheres, as pessoas LGBTQIA+, PN+, né? Agora o mais está mais para frente, né? Negros, idosos, né? A gente tem no país também ainda uma questão de discriminação contra idosos, então, pessoas com deficiência. Então, todo esse público, que geralmente foi um grupo, né, que sempre recebe mais, a gente vê uma questão de discriminação maior, de assédio contra esse público, então com esse foco nessas pessoas que nós vamos nos debruçar mais, né, tentando proteger esses grupos historicamente vulnerabilizados. Dalva? A gente também traz os conceitos, né, que o plano federal também pede que a gente trabalhe muito, né, essa questão dos conceitos. Então, a gente trouxe aí, né, o assédio moral, que é uma conduta praticada no ambiente de trabalho por meio de gestos, palavras faladas ou escritas, comportamentos que exponham pessoas em situações humilhantes e constrangedoras, né, capazes de lhe causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, degradando o clima de trabalho e colocando em risco sua vida profissional. Então, isso daí é o trabalho, o conceito que o próprio Guia Lilás nos traz, né? E o assédio moral organizacional, que é o mesmo, só que quando a gente fala organizacional, é como se ele fosse institucionalizado, ou seja, é uma prática comum acontecer naquele órgão, quando acontece, as providências não são tomadas. Então, esse tipo de assédio, por isso que a gente chama assédio moral organizacional, é porque parece que já está instituído, é uma coisa comum e nada é feito para mudar. Então, esse daí também é um conceito que a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra nas organizações. Alva? O assédio sexual, né, que é qualquer conduta de conotação sexual praticada no exercício profissional ou em razão dele, manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a liberdade sexual daquela pessoa, né?
É uma situação muito grave e muito delicada, né? E nós temos que combater qualquer conduta desse viés. E também nós temos outras condutas de natureza sexual inadequada, né? Como algumas expressões representativas de condutas sexuais impróprias, né? Seja lá no ambiente de trabalho, né? Não é recomendado, não deve ser utilizado, né? De médio ou baixo grau de reprovabilidade. E a discriminação, né, que compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade de direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida política. Abrange todas as formas de discriminação. Então, não há discriminação. No programa, ou no plano, gente, a gente tem outros conceitos, tá? Mas a gente quis, nessa apresentação aqui, trabalhar justamente esses que trata mais do assédio, seja ele sexual ou moral, e da questão da discriminação. Tá bom? E aí, né, para nortear esse nosso plano, né, a gente tem algumas diretrizes, né, que a gente deve sempre se atentar. A primeira delas, compromisso institucional, ou seja, que esse ambiente que a gente quer de respeito, ele perpasse por todas as instâncias, né, e pessoas do IFAL, desde a alta administração, não importa o seu nível, o cargo que ele ocupe, cor, raça, ou seja, todos, né, tem que ser um compromisso de todos, não é só de um grupo, não é só do GT, não é só dos núcleos, né, não é só das lideranças, tem que ser um compromisso realmente de todos, né? A questão da universalidade, que é justamente incluir todos, né? Ninguém pode ficar de fora, vamos usar aquele termo, né, que usam por aí, ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que estar sempre atento a essas situações, seja para ajudar uma pessoa que foi assediada, seja para denunciar, né, o assediador, o discriminador, mas que a gente tenha essa inclusão aí de todos, né? A questão do acolhimento, né, que tenham as ações de escuta ativa, né, de respeito àquela pessoa, de entender o que aquela pessoa está falando. Então, a gente vai criar protocolos, né, procedimentos que seja utilizada por a formação desse grupo que vai fazer esse acolhimento, tá? O uso da comunicação não violenta, ou seja, aquela linguagem mais compassiva, respeitosa com todas as pessoas, vamos, né, praticar. Inclusive, ano passado, a gente já teve vamos dizer assim, um início, né, Lúcia, na capacitação das lideranças dessa questão, e esse ano, quem sabe, a gente trabalha mais vezes essa questão da comunicação não violenta, né? A integralização, que é justamente que todas as instâncias usem sempre as mesmas, vamos dizer, os mesmos procedimentos e ajam com a mesma conduta, né, independente de onde acontecer, reitoria, no campus A, B ou C, com estudantes ou com servidoras, não importa, que essas ações elas sejam integralizadas, elas perpassem sempre da mesma forma em todas as unidades. A questão da resolutividade, que seja um procedimento né, o tratamento da denúncia, o tratamento correcional, ele seja ágil, né, célere, e que também seja tido como prioritário, né, na resolução de situações que envolvam assédio e discriminação. A confidencialidade, ou seja, o sigilo, né, com relação à questão da proteção da vítima e das testemunhas, né? Tem, lógico, que aí o Mauro, quando for falar um pouquinho da parte correcional, tem a questão do acusado, né, ou do investigado, que às vezes, né, nem sempre a gente consegue fazer toda essa confidencialidade, tem uma etapa aí que eles têm que ser chamados, não tem como, né? Então, aí, mas a gente vai sempre buscar proteger aquela pessoa, né, que já foi
já está passando por um processo difícil, né, para que ela não seja revelada a sua identidade, para que não haja revitimização ou, né, conversas paralelas sobre a situação, que isso também, né, quando a gente faz um comentário, eita, olha, está acontecendo isso, quer dizer, a gente também está praticando assédio, né, então por isso que o compromisso é de todos, que a gente respeite as situações que estão acontecendo, e mesmo que chegue ao meu conhecimento, que eu não saia espalhando a notícia, porque realmente é um assunto muito delicado. Você tem que ser aquela pessoa que se coloque na situação daquela pessoa, né? Você não iria gostar que seu nome fosse comentado, e também, então, você não vai fazer isso com o colega, né? E a questão da transversalidade, que justamente é aquela questão que, independente do nível, todas as estratégias políticas, ela passe por todos os ambientes, né? Seja uma temática independente da condição socioeconômica, da condição institucional, da condição individual, tudo isso seja levado em consideração na hora do tratamento dessas situações de assédio e discriminação. O Gilson levantou a mão, seria interessante deixar ele falar. Só para Gilson, a gente não está te ouvindo bem, a gente não está conseguindo compreender o que você está falando. Está conseguindo agora? Sim. Pronto. Agora sim. Então, a Aureliano começou às 10h10 e finalizou a interpretação dele. Então, a gente vai sistematizar a cada 20 minutos a troca de intérprete, tá? Para que a gente não possa fazer as sinalizações simultaneamente, eu e ele na mesma tela. Então, ele agora vai fechar a tela dele e eu vou continuar a interpretação com vocês. Tá bom? Ok, obrigada. Gilson. Bom, no item 4, a gente justamente vem trazer o que nós vamos fazer com relação à prevenção, né? Então, a gente vai ter as ações de formação, né? Vamos fazer, né, a formação das equipes que vão compor a rede de acolhimento, da liderança, a área de gestão de pessoas também, né, vai estar preparada para lidar com essas situações. Os NAPNs também, né, eles já fazem, a gente vai só apenas integralizar as ações que já são realizadas pelos NAPNs, pelos NUGEDs, pelos NEABIs, né, e também a questão de formações externas, né, que aí promover e auxiliar as pessoas que também possam participar de formações ofertadas por outras instituições, seminários, cursos, etc. e tal, tá? As ações de sensibilização, uma delas, né, nós estamos fazendo agora, que é justamente o DGP Mais Perto de Você, mas também vamos fazer ao longo do ano campanha, divulgação de matérias, rodas de conversa, sempre com a temática assédio e discriminação, tá? E também a questão das ações de promoção à saúde e a prevenção de riscos e agravos, que vai ficar um pouco mais a cargo aí da equipe do CIAS, né, que também está propondo, vai promover, elaborar cartilhas, elaborar protocolos informativos, que justamente auxilia as pessoas, né, nessa questão, porque vamos dizer assim, muitas pessoas, né, que são assediadas ou discriminadas, né, elas passam por um adoecimento, né, seja psicológico e às vezes até físico, gente. Então, é muito importante a gente sempre dar esse olhar com relação à questão da saúde e prevenir riscos e agravos dessa situação, tá? Dalva? No item 5, a gente traz um pouco dessa questão do acolhimento, né? Como é que nós vamos acolher essas vítimas, né, de assédio ou discriminação na nossa instituição, né? Então, a gente vai ter a questão do acolhimento inicial, que aí é um público maior de profissionais, né, que vão ser treinados, né, vão ser formados para poder atender essas vítimas, né, e não está necessariamente pessoal da saúde. Então, podem ser pedagogos, psicólogos, podem ser professor, a pessoa, né, vai ser pessoas que de diversos cargos, de níveis aí que podem ajudar. E aí, né,
nesse acolhimento, a gente tem justamente essas 3 etapas. A escutativa, que é, né, a pessoa ouvir o que a vítima tem a falar. Segundo princípio, o sigilo, ou seja, aquele assunto ali, né, vai ficar ali, você vai dar as orientações, se a pessoa quiser, né, se sentir à vontade de denunciar, você vai orientar como é que vai fazer, né, a orientação e tal. Se ela disser, não, eu não quero, eu vim aqui mais para desabafar, porque muitas vezes a pessoa quer ser ouvida, né, ela quer compartilhar aquela situação humilhante ou constrangedora que ela passou, mas não quer, às vezes, levar à frente, ela quer mais ser ouvida. Então, isso daí tem que ser respeitado. E caso ela opte, não, eu quero tomar as providências, eu quero... Aí, essa equipe de acolhimento vai receber, né, esse treinamento de orientar a pessoa a fazer os procedimentos seguintes. Pode passar, Dalva? E nós temos o acolhimento técnico especializado, porque se essa equipe, né, do acolhimento inicial identificar que aquela pessoa, né, aquela vítima, ela precisa de um suporte especializado, aí ela vai ter uma outra equipe que ela vai orientar a procurar, né, essa equipe. Então, aí sim, vão ser formados por médicos, psicólogos, assistentes sociais, né, a enfermeira, o pessoal da saúde, realmente, que eles estão mais capacitados para dar esse suporte, né, psicológico para a vítima de assédio ou discriminação. Pode passar, Dalva. E aí, nesse plano, a gente até já deu ideias, né, de quem pode fazer parte dessa rede de acolhimento, tanto a inicial como a técnica especializada. Então, nos campos podem ser profissionais lotados no departamento ou coordenação de apoio acadêmico, com o setor correlato, né, que tem campos que têm outros nomes, coordenação pedagógica, departamento ou coordenação de assistência estudantil, ou um setor correlato, o núcleos, né, os NAPERS, NEABI, nos GEDs, coordenação de gestão de pessoas, que a gente sabe, né, que muitas vezes as vítimas procuram a coordenação de gestão de pessoas para receber uma orientação e tal. No caso de terceirizados, que a gente também está incluindo os terceirizados, gente, né? Por isso que a gente falou da universalidade, é o atendimento de todos, incluindo todos. Então, eles podem buscar os fiscais de contrato, né, para conversar. Então, os fiscais de contrato também vão ser orientados a fazer parte dessa rede de acolhimento, e também o representante local da comissão de ética naquela unidade, naquele campus. Pode passar, Dalva? Na reitoria e a nível sistêmico, a gente tem a comissão de ética, a ouvidoria. Nesse ponto aí, destacamos, ouvidoria não no sentido de fazer a denúncia, tá? De você conversar, se você quiser saber, tiver uma orientação, não é ainda o ponto da denúncia. É só você realmente buscar ajuda, né? A diretoria de gestão de pessoas, diretoria de políticas estudantis, coordenação de gestão e fiscalização de contratos, é a mesma coisa no caso para os terceirizados, e a equipe do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde e do Servidor Público, o SIADS, né? No caso do acolhimento técnico especializado, então, para os estudantes, podem ser os profissionais de psicologia, serviço social, medicina ou enfermagem, que estão lotados no campus, né, na assistência estudantil. Para os servidores, seja lá ele efetivos ou temporários, né, os profissionais de psicologia, serviço social, medicina ou enfermagem lotados nos CIAs, e para os colaboradores terceirizados, né, a gente, inclusive, é um dos pontos da ação também que a gente vai fazer, conversar com as empresas para que eles também dêem esse suporte psicológico em caso de uma vítima ser um terceirizado ou uma terceirizada. Tá? Pode passar, Dalva? E qual é a finalidade dessa rede de acolhimento? Né? Prestar orientações e informações sobre o tema, indicando cartilhas, guias, né, que a gente já tem a nível nacional e que a gente também vai elaborar, acolher as pessoas afetadas por assédio ou discriminação no ambiente de trabalho e acadêmico, demonstrando postura que proporcione uma segurança, compreensão, respeito e cuidado, buscar soluções sistêmicas, né, para que aquela situação seja eliminada, né, com relação a assédio e discriminação, encaminhar a pessoa para o atendimento especializado, se assim ela perceber que a pessoa
né, está necessitando e também se ela quiser, né, e orientar sobre a formalização de denúncias também, se assim a pessoa se sentir à vontade de querer fazer a denúncia. E aí nós estamos criando, gente, uma página, né, dentro do site do Instituto, que é justamente o enfrentamento ao assédio. Lá a gente vai colocar tanto o plano, como essas legislações que a gente está falando aqui, vai ter lá um contato, ó, em caso de dúvida, procure o setor tal, quem é a rede de acolhimento do campus A, B, C, D, da reitoria, quem é que você, o suporte técnico especializado, então vão ter todas essas informações para que você possa buscar, né, dentro da sua condição, onde você quer ser atendido, tá bom? Então, em breve, a gente vai divulgar essa página aí com todas essas informações e orientações. E também nós vamos fazer medidas acautelatórias, que são aquelas medidas que vão tentar amenizar a situação, né, enquanto tomada todas as outras providências. No caso disso, né, enquanto está tramitando, né, a investigação ou qualquer coisa, redimensionamento das funções ou atividades desempenhadas pelas partes envolvidas, né, para que não tenha esse contato direto durante aquele período depois do ocorrido, alteração na unidade de desempenho, né, de pessoa possível vítima, deferimento de trabalho, observadas as normativas vigentes, encaminhamento para atendimento especializado e, né, se for até necessário, a gente recomenda, se a pessoa não faz o trabalho remoto ainda, que ela faça, né, para que não tenha esse contato direto aí entre vítima e o possível acusada, né, para que evitar essa situação e, logicamente, o acompanhamento institucional contínuo junto à pessoa afetada, né, então a gente vai ter que dar esse tratamento mais cauteloso, né, e mais cuidadoso com essas vítimas. Agora eu vou passar aí rapidinho aí para a Nise fazer uma fala aí sobre a questão de denúncias, né, com relação ao assédio e discriminação. Nise? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte da denúncia, né? Como a Fabiola falou, a denúncia ela vai ser formalizada a partir do momento que a vítima aceitar essa formalização, né, o registro da denúncia. Então, só vai poder ser feita a apuração do que foi relatado a partir da formalização da denúncia, tá? Se a pessoa procurou a rede de acolhimento para somente desabafar, o fato não vai ser apurado. A gente só pode apurar a partir do registro da denúncia. A denúncia ela deve ser realizada através da plataforma Fala BR. Se for recebida por algum outro servidor que não seja da ouvidoria, a pessoa precisa encaminhar para o setor da ouvidoria para que a gente possa inserir na plataforma Fala BR, porque essa é uma obrigatoriedade do governo federal, inclusive com legislação específica para isso, de que todas as manifestações, principalmente as denúncias, devem ser registradas, tá? Claro, mantendo a confidencialidade, a pessoa que recebeu não deve, de maneira nenhuma, vazar essa informação, então ficar comentando com outros servidores ou com outras pessoas sobre o ocorrido. E as denúncias, elas devem conter, no mínimo, o detalhamento do ocorrido, então, o que aconteceu, quando aconteceu, qual o nome do suposto agressor ou abusador, ou, né, da pessoa que cometeu o ato, se tem testemunha, se não tem, então, assim, detalhar o máximo possível, o nome da pessoa que supostamente cometeu o ato de assédio ou discriminação, local, a data em que o fato ocorreu. E, além desses elementos mínimos, é de grande relevância apresentar, sempre que possível, nome e contato das pessoas que tenham presenciado o ocorrido, ou seja, das possíveis testemunhas, os registros, tanto físicos quanto eletrônicos, que possam comprovar o fato narrado na denúncia. E a denúncia ela pode ser tanto anônima quanto identificada, tá? Só que, assim, o ideal é que as denúncias sejam identificadas. Por quê? Porque se a ouvidoria ou se a unidade de apuração
precisar de alguma informação, algum elemento a mais, a gente tem como solicitar para o cidadão. Se a denúncia é anônima, a gente não tem. E muitas vezes acaba que a gente não consegue fazer a apuração por falta de informação. Então, é muito importante, por isso que a gente diz que é muito importante detalhar muito bem tudo que tem na própria denúncia, para que a gente evite que não dê o andamento da apuração por falta de informação, tá? O IFAO, ele vai elaborar um fluxo de denúncias específico para os casos de assédio e de discriminação, inclusive para os casos de ouvidoria interna, que a gente chama de ouvidoria interna, são aqueles casos que acontecem com os agentes públicos do próprio órgão, tá? Então, por exemplo, se um servidor do órgão está sofrendo algum tipo de assédio ou discriminação, a gente considera como ouvidoria interna. Pode passar, Dalva, por favor. Sobre a proteção da pessoa denunciante. Deverá ser assegurada à pessoa denunciante e às testemunhas proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar. Ou seja, a gente deve assegurar o máximo possível, tá, que as pessoas que resolveram registrar a denúncia não sofram nenhum tipo de retaliação pela pessoa que está praticando o abuso, ou a discriminação, o assédio, e que a gente tente proteger o máximo possível. Então, com aquelas maneiras que a Fabíola disse, eu conceder o teletrabalho, se possível, né? Trocar a pessoa de setor, se possível. Então, a gente vai ter que tentar, o máximo possível, proteger essa pessoa. E toda a prática de ação ou omissão de retaliação, a pessoa denunciante configura falta disciplinar grave. Então, a pessoa que está cometendo a retaliação, ela está cometendo uma falta disciplinar grave, que está prevista em lei, inclusive, e as denúncias de retaliação também devem ser registradas na plataforma Fala BR e são encaminhadas para a Controladoria Geral da União, que é quem é responsável por apurar as retaliações. O IFAO também vai elaborar um plano de ação que visa a proteção dos denunciantes e as testemunhas com o intuito de formalizar e aprimorar as medidas que já são realizadas pelo IFAO. Mas a gente não tem um documento ainda formalizando isso. Apesar da gente já fazer muita coisa, a gente não tem um documento formalizando e é isso que a gente vai elaborar. Pode passar, Dal. Bom, da minha parte era isso, gente. Se ficar alguma dúvida, eu fico à disposição. Mauro, você está convidado aí a fazer sua fala. Obrigado, Fabíola. Bom dia a todos, bom dia a todas. Satisfação estar aqui com vocês aqui nesse momento, né? Acho que é um momento ímpar, a gente está falando um pouquinho do plano, né, de enfrentamento, plano de prevenção da nossa instituição nessa temática, como a Lúcia bem falou no início, tão cara, né, para o Serviço Público Federal. E pegando o gancho, né, do que a Nise já vinha tratando aí, uma vez que a denúncia ela é registrada e é encaminhada para uma área de apuração, e a corregedoria ela figura, né, como um órgão apuratório, quando existe ali uma notícia de suposta irregularidade envolvendo o servidor público, nós atuamos justamente na instauração de procedimentos correcionais. E é justamente isso que a gente vai estar falando aqui, em linhas gerais, dos procedimentos correcionais, das infrações e das penalidades, ou seja, as consequências advindas, né, dessa ação ou omissão relacionada à prática, tanto do assédio, seja ele moral, sexual, ou da discriminação. E os procedimentos correcionais, eles se dividem em procedimentos investigativos e acusatórios, e é bom a gente ter clareza sobre isso, dessa divisão, porque os procedimentos correcionais e investigativos, eles possuem uma natureza instrutória, preparatória, ele não tem um caráter, né, como está exposto aí, sancionatório, mas sim de coleta de informações. Nessa fase, nesse tipo de procedimento, nós não temos ali o contraditório e a ampla defesa. Então, nós buscamos, a partir da notícia de irregularidade que chega para a unidade de apuração, nós instauramos um procedimento investigativo para buscar os elementos de informação relacionados àquela notícia que chegou para a unidade de apuração. Então, nós
coletamos essas informações e a partir dessa coleta de informações, ao final desse procedimento investigativo, nós emitimos o que chamamos de juízo de admissibilidade, que nada mais é do que uma decisão fundamentada que vai determinar qual é a medida de tratamento para aquela situação. Então, isso pode gerar o arquivamento, se não ocorreu da forma como foi dita, se os elementos não têm ali materialidade ou autoria relacionados à prática de uma infração administrativa, mas pode também gerar a propositura de um termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um acordo entre a administração e o servidor que incorreu em determinada falta, e essa falta foi considerada de baixo potencial lesivo, que é quando ela é enquadrada nas hipóteses de possível aplicação de advertência ou suspensão até 30 dias, e ela também pode gerar a instauração de um procedimento acusatório. E no procedimento acusatório, aí sim, nós temos uma possibilidade, né, de aplicação de penalidades a partir da instauração, da instrução desse procedimento acusatório, que é o PAD, o processo administrativo disciplinar. Nesse processo administrativo disciplinar, é assegurado ampla defesa e contraditório para o servidor, e também ao final dele, que é constituído por uma comissão processante, constituída por 3 servidores estáveis, que vão analisar aquela situação, vão instruir aquela demanda, e ao final, emitir um relatório final, eles podem indicar o arquivamento, a propositura também de um termo de ajustamento de conduta e a aplicação de penalidade, que vai desde a advertência até a possibilidade de penalidades expulsivas, como a cassação de aposentadoria, a demissão, que são penalidades expulsivas que estão previstas na Lei 8.112. Pode passar, por favor, Dalva. E tendo clareza dessas diferenças dos procedimentos investigativos e acusatórios, nós trazemos alguns destaques, né, no plano de enfrentamento ao assédio e à discriminação no âmbito do IFAL, que é justamente a priorização na tramitação dos procedimentos relacionados a essa temática. Então, isso já era praticado no Instituto, é bom que se diga, nós já tínhamos internamente uma instrução de trabalho, onde nós avaliamos a situação e classificamos a partir dessa demanda que é recebida e damos prioridade para as demandas que estão relacionadas à temática tanto do assédio moral, quanto do assédio sexual, quanto da discriminação. Então, isso ficou oficializado também no plano, né, no nosso plano do IFAL. No plano também nós elencamos diretrizes para a composição da comissão de PAD, no sentido de termos uma comissão isenta, muitas vezes de maioria ali feminina, para trazer um olhar, né, de acolhimento ainda maior para as possíveis vítimas. Então, isso também está elencado no plano, diretrizes relacionadas à forma de condução, a medidas protetivas, no sentido de entender que a atuação da comissão de PAD, que busca a verdade real dos fatos, ela precisa também ter um olhar sempre acolhedor, então isso está também lá elencado no nosso plano. O resguardo de documentos sensíveis, né, como o Fabiola bem destacou, a questão da confidencialidade, é uma diretriz que norteia um procedimento administrativo relacionado a essa temática, então nós elencamos também no plano aí a observação sobre essa questão do resguardo das documentações que são produzidas, né, no processo, que elas têm uma natureza mais sensível, e a adoção de um protocolo específico, tanto para a instrução, quanto para a condução dos procedimentos, e a partir das ações de formação, de sensibilização, como já foi destacado, a gente vai estar construindo aí, Fabiola vai destacar depois as ações que estão previstas no plano. Esse protocolo, basicamente, já existe, a gente já vem aplicando ele na prática, mas a ideia é justamente oficializar para torná-lo padrão para o Instituto. E feita esses destaques, né, nos procedimentos, tanto investigativos quanto acusatórios, a gente precisa falar das infrações administrativas relacionadas, né, à prática de possível assédio moral, de possível assédio sexual, da discriminação. Na Lei 8.112, o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação, não estão ali previstos como ilícitos disciplinares com essa nomenclatura. Contudo, as condutas, né, caracterizadoras dessas situações, elas são enquadradas em alguns tipos administrativos, que vão desde descumprimento de deveres funcionais, que estão previstos lá no artigo 116 da Lei 8.112, até o 117 e o 132. O 117, ele prevê ali algumas infrações administrativas, e o 132 da Lei 8.112 prevê as causas de demissão do servidor público. Pode passar, por favor, Dalva.
E para nortear esse possível enquadramento das infrações administrativas, nós temos esses dois instrumentos normativos vigentes atualmente, além do parecer 15 da AGU, que também se tornou vinculante para os casos de possível prática de assédio sexual, que trazem ali a necessidade de enquadramento como uma infração disciplinar gravosa, né, que traz uma consequência de penalidade expulsiva. Hoje esse parecer, ele está vigente, ele está vinculante para toda a administração pública federal, e além desse parecer, nós temos também essas duas notas técnicas da CGU, que enquanto órgão central do poder, né, do Poder Executivo, ele é o órgão central do Poder Executivo na matéria correcional, do sistema de correição, ela emitiu essas duas notas técnicas, quase não sai. A primeira é a 3285 de 2023, que fala das condutas de conotação sexual e do assédio sexual, e ela prevê ali, né, um escalonamento de situações que podem ensejar para o servidor consequências disciplinares distintas, a depender da materialidade, a depender dos elementos fáticos que nós conseguimos levantar na instrução de um procedimento administrativo, de um procedimento correcional, seja ele investigativo ou acusatório. Então, nós temos ali situações que podem ser enquadradas como de baixa ou média reprovabilidade sexual, não atentatórias à liberdade sexual, à dignidade do ofendido, mas também nós temos o assédio sexual trazido ali como elemento, né, como característica elencada ali no parecer 15/2023 da AGU, que pode enquadrar no valimento de cargo para obtenção de vantagem sexual, todas as condutas que estão previstas no Código Penal, de assédio sexual, de importunação sexual, elas também encaixam aqui e trazem uma consequência administrativa de penalidade expulsiva, e situações de elevado grau de reprovabilidade social que ofendem gravemente a moralidade administrativa. Então, nós trabalhamos no Instituto, né, de Educação, nós lidamos com servidores, mas também lidamos com estudantes, e muitos deles menores de idade. Então, qualquer ação envolvendo estudantes menores de idade, que tem toda uma proteção garantida por lei, ela pode ser encaixada como situação de elevado grau de reprovabilidade social, né, e que ofendem gravemente a moralidade administrativa. Então, essas são as gradações de condutas que são elencadas pela nota técnica, e ela traz ali consequências disciplinares, desde descumprimento de deveres previstos no artigo 116, que vai ali o dever de lealdade, o dever de moralidade, o dever de tratar com humanidade, até os do 117, que é o valimento do cargo, possível conduta escandalosa, incontinência pública, tudo isso está previsto lá, tanto no 117 quanto no 132, que vão trazer ali consequências disciplinares. Se encaixa apenas no 116, né, situações de baixa ou média reprovabilidade social, pode trazer uma aplicação de uma sanção disciplinar de advertência até suspensão ali de 90 dias. Se encaixa numa infração administrativa do 117 ou do 132, a penalidade que pode ser aplicada é uma penalidade expulsiva, que vai desde a demissão até a cassação de aposentadoria. Nós também temos a nota técnica 93/2024, que veio tratar especificamente das questões relacionadas a condutas impróprias no ambiente de trabalho, abarcando o conceito de assédio moral e também de discriminação. E ele também traz esse escalonamento de situações de baixa ou média reprovabilidade social e também situações de assédio moral ou discriminação propriamente ditas. E também tem o mesmo escalonamento, que pode gerar advertência ou suspensão até 90 dias, no caso de uma situação de baixa ou média reprovabilidade social, ou pode gerar também uma penalidade expulsiva quando nós estamos ali diante do assédio moral e da discriminação. Então, tudo isso é analisado à luz do caso concreto, à luz dos elementos de informação que são levantados num procedimento correcional que é instruído pela área de correição. Por isso que é importante, como a Nise destacou, que uma denúncia ela seja o mais coesa possível, que ela traga uma riqueza de detalhes e elementos de informação que possam trazer ali, né, comprovação daquilo que foi vivenciado, para que nós possamos apurar de modo mais equilibrado e coeso possível, visando, né, a identificação ali da verdade real dos fatos. Bom, essa era a minha contribuição, falar um pouquinho aqui dos procedimentos correcionais, das
infrações administrativas e das penalidades. Eu encerro aqui a minha participação, agradeço a oportunidade, também fico à disposição para possíveis esclarecimentos posteriores. Obrigado, Fabíola. Ok, obrigada, Mauro, obrigada, Anísia, aí, pelos esclarecimentos, né? Vamos só continuar, Dalva, por favor. Bom, e aí, para a gente finalizar a nossa apresentação de hoje, a gente vai trazer aí para conhecimento de todos, todas, as ações que a gente se propôs, né, ao longo desse ano aí, até o início de 2026, né? Então, a primeira ação que a gente colocou para fevereiro, inclusive já concluímos essa ação, né, que é a adequação do ato de posse de contratação de substitutos, que diz que eles vão ter conhecimento a esses documentos, ao programa, né, ao plano federal e ao nosso plano. Então, de pronto imediato, né, entramos em contato com a CCAP, a coordenação de concursos, é isso, Lúcia? Coordenação de contrato e admissão de pessoal. Contrato e admissão de pessoal, isso. Então, aí, né, a nossa coordenadora, Adilane, já fez o ajuste, inclusive os primeiros servidores que tomaram posse, eu sei disso porque ela me informou, né, que já recebeu a cópia desses documentos e eles estão assinando, né, uma declaração nesse ato de posse, dizendo que, né, estão cientes e que vão fazer a leitura desses documentos, né? Então, a gente já considera essa ação aí já concluída. Vamos fazer uma adequação no plano de desenvolvimento de pessoas, né? A coordenação aí, Carol, Melissa, né? Já estão também tomando as providências, incluindo, né, formações que envolvam a temática. A gente viu, né, no levantamento que tinham poucos, aí, então a gente vai fazendo esse ajuste agora em março, tá? Vamos também agora em março, né, fazer um diagnóstico de assédio e discriminação. Então, todos os servidores, os estudantes vão receber nos seus e-mails, né, institucionais um formulário, um questionário, para a gente poder, né, tomar assim, conhecimento das principais situações que possam, porventura, estar acontecendo no nosso instituto, para que a gente promova outras ações, né, ou até a gente precisa incluir outras ações aqui no nosso plano, se caso aparecer uma situação que a gente não tinha detectado, né, então a gente vai fazer esse diagnóstico, em breve aí a coordenação de ações inclusivas irá encaminhar, né, e o DCE vai fazer essa divulgação de matéria, né, para ir explicando, e a gente conta com a participação de todos, né. Vamos fazer a definição da rede de acolhimento, inclusive alguns campos, né, eu já botei aí em andamento, que algumas unidades já definiram, então já estão definindo essa rede de acolhimento, e eles têm até o final de março para que, né, todas as unidades, reitorias e campos já tenham designado as suas equipes de acolhimento para que a gente possa fazer a segunda etapa, que é a formação desses profissionais. Pode passar, Dalva? Já lá para junho, né, a gente tem a previsão da elaboração de um normativo que vise a proteção ao denunciante, aí como a Anise, né, bem falou na sua apresentação, uma elaboração de um plano de comunicação, né, que envolvam tudo que nós iremos fazer, né, para divulgar, para sensibilizar as pessoas, né, as ações do NAPD, do NUGEDES, do NEABI, então a gente vai concentrar dentro desse plano de comunicação, quais são as estratégias que nós vamos utilizar para a gente sempre estar disseminando essa cultura do não assédio e não a discriminação aqui no IFAL. Definição de um protocolo específico para instrução e condução dos procedimentos de natureza correcional, que o Mauro também acabou de falar, então até setembro, né, a corregedoria tem esse prazo para executar elaborar esse protocolo. Pode passar, Nise. Nise, Dalva. Uma política, tá, de promoção, de prevenção à saúde, né, das pessoas que exercem atividade física, então está a cargo dos CIAs, agora também a previsão é para março, né, eles divulgarem essa política.
Adequação dos concursos públicos também, então a gente já entrou em contato com a Compec, porque o Plano Federal diz que nos concursos públicos o tema assédio e discriminação tem que fazer parte do conteúdo programático das provas. Então, a gente já entrou em contato com a Compec, né, para que no próximo concurso, quando a tiver, aí já vai cair questões sobre isso daí. A gente vai divulgar quais são, né, o material e, com certeza, irá cair questões sobre essa temática, né? Protocolo de acolhimento, né, de assédio, então, as equipes, naquela história dos princípios das diretrizes de integralidade, né, a gente justamente vai criar um protocolo único em que todas as redes de acolhimento, independente da unidade onde esteja, elas vão seguir esse protocolo para a gente dar um procedimento, vamos dizer, padrão, né, para dizer, no campus A o tratamento é dessa forma, no campus B não, todos vão ter o mesmo protocolo, os mesmos procedimentos a seguir. Adequação do plano de integridade, também a gente já está fazendo, então, em abril, quando a gente publicar, né, o nosso plano de ação, de ações da integridade, a gente também já está incluindo a temática de assédio e discriminação, tá? Já estava fazendo parte, né, e agora mais fortemente ainda. A emissão de uma portaria, que vai constituir uma comissão responsável pela elaboração da política, então, até abril, acredito que a gente esteja liberando essa portaria, né, onde aí vão ser tomadas as providências para que da elaboração dessa política de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Pode passar, Dalva. Adaptação dos editais de licitação e de contratos com as empresas prestadoras de serviço, né, que tem o pessoal com dedicação exclusiva, justamente naquele sentido que eu falei, né, de orientar eles que eles tenham esse suporte também para dar o tratamento adequado em caso de vítimas, né, de assédio e discriminação, ou se o terceirizado ou a terceirizada for, vamos dizer, o possível acusado, né, também sejam tomadas providências com relação a ele, né, que a gente não pode, a gente no máximo pode dizer, a gente não quer mais o fulano trabalhando conosco, mas a gente não, as providências realmente internas, que é a empresa responsável pelo aquele funcionário que vai tomar as medidas e também dar o suporte, se for necessário, psicológico às vítimas, né? Uma vez que o CIAS, vamos dizer assim, ele só tem a amplitude dele com os servidores efetivos do Instituto, né? Relatórios de planos de desenvolvimento de pessoas, então, né, no ano que vem, quando as meninas aí da coordenação de desenvolvimento, né, finalizarem PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas de 2025, então elas vão fazer um relatório do que realmente foi executado. Elas já fazem isso, né, para todos os cursos, mas a gente vai fazer um recorte específico daquelas formações sobre a temática assédio e discriminação. A elaboração do fluxo de denúncias, também, que a Nise lembrou vai ser bem um fluxo, nós já temos um geral, né, Nise? Mas a gente vai elaborar um específico para caso de assédio e discriminação, tá? Até março de 2026, e nós pretendemos fazer um relatório, né, final, aí a cargo do Comitê de Governança, desse plano, né, do que foi executado e os impactos que isso gerou, né? Então, a gente provavelmente, pode ser que a gente tenha um outro diagnóstico. A gente está tendo esse diagnóstico inicial e talvez a gente possa ter até um diagnóstico final para a gente saber se realmente essas ações que esse plano realizou realmente causou um impacto, né, na redução de situações, né, prováveis de assédio e discriminação no IFAL. É esse o intuito que a gente pretende fazer, tá bom? Eu acho que é isso, Dalva, isso mesmo. Então, assim, em nome aí também do Mauro e da NIS, da Ouvidoria e Corregedoria, né, a Secretaria de Governança agradece a atenção de todos, em especial a DGP, que nos proporcionou esse momento de estarmos aqui divulgando, né, ampliando a divulgação do nosso plano de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, né, e dizer que estamos aí à disposição aí para qualquer dúvida ou esclarecimento. Fabíola, nós que agradecemos. Já tem ali gente com a mãozinha levantada, mas assim, eu quero externar aqui
a minha gratidão pela presença de vocês, por poderem divulgar, né, todo esse trabalho que foi feito da construção desse plano. Agradecer a todos vocês que estão aqui nessa sala, né, nós somos aqui em 68 pessoas, e reiterar, assim, o nosso compromisso em todas as ações desenvolvidas pela DGP ao longo do ano. A gente vai trazer essa temática do enfrentamento ao assédio e à discriminação, como estamos fazendo hoje aqui no DGP Mais Perto de Você, mas na formação de lideranças, também na conversa com a DGP, né, que a gente vai realizar nos campi, a gente também vai trazer essa temática. No encontro de gestão de pessoas, no ano passado, nós também já trouxemos uma palestra sobre assédio, né, que foi muito, muito boa, né, com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Suzana. Então, todas as ações, os programas e ações da DGP ao longo do ano, a gente vai trazer, né, porque é algo que realmente precisa ser combatido, é algo que realmente precisa, primeiro, ser discutido, as pessoas precisam entender do que realmente se trata e de que forma precisa ser combatido, né, orientado, e também que aqueles que realizam esse tipo de ação, que eles realmente sejam, vamos dizer assim, punidos. Acho que essa é a palavra que melhor se adequa, Mauro melhor do que eu para dizer, né, e assumam as suas né, pelas suas ações. Então, deixa-me ver, já temos aqui a mãozinha levantada, acredito que é uma dúvida, uma pergunta. Temos aqui, eu acho que Dalva, vamos lá, é Laura, acho que foi a primeira. Laura e depois o Clécio. Pronto, ótimo. Laura? Olá, bom dia. Eu queria muito agradecer esse momento a vocês e ver o trabalho que vocês estão desempenhando. Eu fui aluna do Instituto Federal, em Palmeira dos Índios, há 10 anos atrás, e hoje estou como professora substituta. Então, há 10 anos, vivenciei várias situações, né, enquanto aluna, e as minhas colegas também. Então, ver 10 anos depois, digamos assim, esse protocolo, isso é muito bom. Muito, muito bom. Então, parabéns, porque não sei se mudou tanto, né? Mas espero que a partir desse plano haja essas mudanças, porque não percebi essa mudança nesses 10 anos, enquanto eu estava como aluna e hoje como professora. Mas espero que a partir desse plano, sim. E aí a minha pergunta é, talvez num lugar de ansiedade, talvez eu sei que os procedimentos não são simples, né? Mas seria em relação ao prazo para, depois da denúncia, quando é que viria uma resolução, em quantos meses, como seria em relação ao tempo, assim, depois que a denúncia é feita, quanto tempo a gente se deve se esperar para uma resolução, né? E se o afastamento, ou, não sei, do servidor seria imediato a partir da denúncia ou somente depois, quando tudo estiver apurado? Porque às vezes o servidor acaba, mesmo que não haja, né, deliberadamente um comentário, mas o servidor acaba sabendo e consegue influenciar no processo, de certa maneira, por ainda estar ali, né? Então, seria essas minhas duas perguntas. Obrigada. E parabéns de verdade pelo trabalho. Acho muito, 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 muito importante. Bom dia, Laura. Eu vou responder aqui, né, a questão do prazo. O que nós temos hoje? Nós trabalhamos com a questão do prazo prescricional. A prescrição é o prazo que nós trabalhamos no sentido de que aquela demanda ela tenha uma resposta da administração dentro do prazo prescricional. Quais são esses prazos? Para os casos que se encaixam em possível advertência, nós temos o prazo de 180 dias. Suspensão, 2 anos, e demissão, 5 anos. Você pode dizer, são prazos longos. Na verdade, esses prazos prescricionais é para que haja uma medida efetiva no sentido de aplicação de penalidade para o servidor, né? Para o servidor que cometeu um ato irregular. Então, nós temos esses prazos onde trabalhamos para que não haja prescrição da medida disciplinar que
é cabível para uma situação que é denunciada. A partir da denúncia, né, uma vez que a denúncia ela é inaugurada, ela é feita, formalizada, junto à ouvidoria, e essa demanda é encaminhada para a unidade de apuração, no caso, vindo para a corregedoria, e essa demanda é apurada por nós, como eu falei, o nosso plano ele já destaca a priorização de procedimentos relacionados a essa temática. Então, nós fazemos uma priorização, nós temos critérios lá objetivos, e a partir do número de demandas que nós temos, nós priorizamos essas demandas que envolvam, né, essa matéria de assédio moral, de assédio sexual e de discriminação. Então, existe essa priorização interna que nós já trabalhamos com ela, e a partir desse procedimento investigativo que nós inauguramos, que em tese também teria o prazo máximo de 180 dias para ser concluído, nós buscamos ali que ele se conclua inicialmente em 90 dias. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva internamente para conseguir levantar toda a materialidade relacionada a essa situação. Então, falando de prazo, seria em linhas gerais esses, mas que existem situações, né, e a depender da situação do caso concreto, pode ser mais célere do que isso, né, pode ocorrer de modo mais célere uma resposta efetiva quanto àquelas medidas acautelatórias que estão previstas também no plano. E uma delas, como você destacou, é a questão do afastamento preventivo, né, que também é uma medida que está prevista na Lei 8.112, que a gente pode se valer quando a situação, né, ela enseja ali dificuldades na apuração, onde a presença do servidor, né, possível que cometeu a situação, ela pode estar impactando ali, né, a apuração. Então, a gente pode se valer do afastamento preventivo, que está na Lei 8.112, para realizar esse afastamento. Esse afastamento, ele só pode ocorrer a partir da instauração de um procedimento acusatório. E esse procedimento acusatório, ele é instaurado depois do juízo de admissibilidade, seguindo aquele fluxo que eu expliquei, né? Chegou a denúncia, a gente instaura um procedimento investigativo, colhe os elementos de informação, e a partir dessa coleta de elementos de informação, que é justamente nesse prazo aí que eu te disse, que a gente tenta trabalhar ali de 90 dias para que as demandas elas sejam resolvidas no aspecto investigativo, para que a gente possa trabalhar com essa perspectiva, e a partir disso a gente emite um juízo de admissibilidade para se instaurar um procedimento acusatório. Em se instaurando o procedimento acusatório, tendo os requisitos necessários, a gente pode se valer do afastamento preventivo como medida assecuratória, né, para assegurar que aquele procedimento ele vai transcorrer de modo mais tranquilo possível, envolvendo as partes. Aí, destacando também sobre a questão de possíveis atos de retaliação, né, que a Nise também destacou isso na apresentação. Por isso que é importante o registro no sistema Fala BR da denúncia, e depois desse registro do sistema Fala BR, notou qualquer perspectiva de retaliação, ações de retaliação ou omissões referentes àquilo que foi registrado, a pessoa denunciante pode registrar novamente o Fala BR, e essa demanda ela já é tanto analisada por nós aqui em termos de buscar as medidas assecuratórias, né, mais celeridade na demanda, quanto ela é analisada, principalmente, na verdade, quem detém a competência para analisar situações de possível retaliação é a própria CGU. Então, essa demanda já vai direto para a CGU para avaliar a questão da retaliação. Então, institucionalmente falando, essas seriam as medidas que nós temos. Eu não sei se ficou ainda alguma dúvida que eu não esclareci, mas seria isso. Laura, também justamente a gente tem aquelas medidas acautelatórias, né, que independente de estar acontecendo o processo, o tratamento correcional, se a equipe, a rede de acolhimento perceber a necessidade, né, já pode orientar a troca de setor da pessoa, né, ou a fazer o trabalho 100% remoto, se for necessário, mudar a pessoa de unidade. Então, assim, também independente dessa situação, para amenizar a situação, né, para evitar novas situações, também pode ser tomadas aquelas medidas acautelatórias até que o procedimento seja finalizado. Ok? Não sei se a gente atendeu aí a sua demanda. Não, sim, muito obrigada, gente. Clécio, agora o Clécio. Bom dia a todos e a todas, né? Gostaríamos de cumprimentar
a toda a equipe, especialmente a nossa querida Lúcia, né, a professora Claudinha Costa, Fabiola, Márcia, Nise. Gente, eu, enquanto presidente da Compec, Fabiola, a gente já iniciamos os trabalhos, né, para que nos próximos concursos, esse tema que é o assédio, a discriminação, ele já esteja presente no conteúdo programático. Inclusive, já tivemos algumas reuniões, né, discutimos junto com o próprio gabinete. Eu e o professor Carlos, que vem na Compec há bastante tempo, temos essa preocupação. Então, destacamos aqui o compromisso da gestão do professor Carlos Guedes, enquanto nosso reitor, da nossa pró-reitora de ensino, professora Cledilma Costa, né, e da nossa querida amiga Lúcia, onde nós já fizemos esse debate, né, lá no gabinete, e estamos trabalhando. Inclusive, vamos precisar sentar, Fabiola, para entendermos que é uma questão que nós ainda não amadurecemos enquanto aplicabilidade, como aplicar nos próximos certames. Como nós vamos estruturar esse conteúdo programático? Isso nós ainda não temos. Mas o tema, pode ter certeza que é um tema extremamente sensível à gestão e principalmente a mim enquanto pessoa, enquanto servidor do IFAL, enquanto uma pessoa negra, afrodescendente, né? Então, esse tema, ele se potencializa e isso, com certeza, é uma preocupação nossa. E, além disso, o cumprimento dos normativos vigentes, né? Então, era só isso que eu gostaria de destacar para todos e gostaria de agradecer. Ótimo, Clésio, muito bom, né, saber que a gente já está nisso. Isso aí é o que a gente realmente fala de compromisso institucional, né, ou seja, todos trabalhando pela mesma causa, e me coloco à disposição aí, né, quando vocês puderem, a gente marcar essa conversa aí para a gente ver essas dúvidas ainda, né, e a gente, o quanto antes, já ter esse protocolo aí de conteúdo bem definido. Tá bom, Clésia? Estamos à disposição aí. E assim, eu quero agradecer também ao professor Clécio. Muito obrigada, meu amigo. E assim, reiterar o que o Clécio já disse, né, que é um compromisso nosso, um compromisso da gestão, né, para o professor Carlos Guedes e todos aqueles que aqui estão presentes, que fazem parte, o professor Wellington, nosso assessor executivo que aqui está, né, os diretores. Eu não sei se o professor Felipe Tiago continua, mas a Thalita estava aqui, professor Felipe Tiago, diretor do campus Penedo, né, professora Cledilma Costa, e todos aqueles que fazem parte da gestão e entendem da necessidade, que entendem da forma que nós precisamos realmente debater, que nós precisamos atuar, informar o servidor e aqueles, como eu já disse, né, aqueles que realmente estiverem realizando essas práticas, que a gente possa, né, conduzir da melhor maneira possível para que aqueles que realmente fazem que sejam punidos e que o servidor ele seja acolhido. E lembrando também, que é uma coisa que nós precisamos frisar, que o assédio ele não só acontece de cima para baixo, também acontece de baixo para cima, né? E a gente também vivencia. E na horizontal também, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Exatamente. Porque a partir do momento que um gestor ele vai em busca de apurar e muitas vezes ele é questionado por que de estar fazendo isso, ele também está sendo assediado. A gente precisa lembrar disso. Então, que todos aqueles que se entendam o que é assédio, primeiro, se entender e que a gente realmente possa trabalhar para combatê-lo, né? Então, vamos dar andamento, né? Tem uma outra pessoa, né? Isso, Dalva, tem outro servidor, Josimar. Josimar. Todos e todas, quero parabenizar pela ação aí. Espero que efetivamente esses planos saiam do campo teórico e realmente se concretizem na prática.
Uma pergunta que eu tenho é com relação a como vai se dar a composição das comissões ou grupos de atuação nos campi e na reitoria, para que assim, de certo modo, não venha a se configurar como um grupo, eu diria que para conveniência política, e que dê, eu diria que, uma segurança para os futuros assediados, né, procurarem o apoio dessas pessoas, desses grupos. E aí eu falo isso porque tem algumas questões que eu diria que estão muito enraizadas, ou seja, já é meio que da cultura, algumas ações que eu diria que, do meu ponto de vista, se configuram como desrespeito e assédio, e meio que é institucionalmente normalizado por alguns campi e alguns servidores. Aí eu acredito que a constituição desses grupos, dessas comissões, eu acho que deve levar em consideração isso, ou seja, como criar de uma forma que levasse a uma isonomia com relação a qualquer conveniência política, e se configuraria de fato como um grupo de apoio. Espero que tenha sido claro. E aí, por exemplo, eu já vivenciei situações dessa natureza, em que situações que eu diria que são de desrespeito e assédio serem configuradas como normal, e pessoas que deveriam coibir, na verdade, tentarem enquadrar como normal. E aí, isso, aparentemente, aliás, de forma clara, é por questões de conveniências, às vezes da gestão, às vezes por outras questões de conveniência pessoal mesmo, daquele profissional ali, daquele servidor. Aí eu queria esse feedback de vocês e parabenizo mais uma vez pela excelente ação. Ok, Josimar, muito importante essa sua pergunta. A gente ainda não tem, vamos dizer assim, a estratégia definida, como é que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer, se os gestores vão fazer indicação, ou se a gente vai fazer, tipo, a eleição para essa comissão, né? A gente ainda está estudando. Mas de uma coisa eu posso dizer, a nossa ideia, do mesmo jeito que foi o GT, nós vamos sempre elencar que tem representação, principalmente a política, de todas as unidades, ou seja, dos 16 campos e da reitoria, tenham representantes. Vamos incluir docentes, técnicos administrativos, estudantes, principalmente a equipe aí da comissão de ética, da integridade, né? Porque são pessoas que estão mais à frente dessas temáticas, inclusive para orientar, porque a gente teve algumas dificuldades no GT, que assim, a gente entende a ansiedade de resolver a situação, mas a gente tem algumas etapas, vamos dizer, legais que nos impedem. Então, assim, a condução no nosso papel do Mauro, como corregedor, representante da corregedoria, a Nise, como ouvidora, a Lucielma e a Adriana como comissão de ética, e até eu da secretaria, era justamente as ideias que eram propostas pelo grupo, a gente vê a parte da legalidade e tal, para a gente não cometer nada, porque assim, as pessoas ficavam confundindo o que é denúncia, o que é acolhimento inicial, então o nosso papel foi mais esse de gestor, mas o que a gente quer é essa participação total, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser a escolha desses representantes, mas que tem a representação de todos nessa comissão. E, logicamente, esse documento não vai ser definido apenas ouvindo esse grupo. A ideia é colocar para consulta pública, né, a participação social, inclusive de pessoas externas do IFAL, possam também dar suas sugestões, e, lógico, esse comitê, essa comissão, vai validar essas sugestões, né? Então, a gente quer tentar fazer o mais democrático possível, né, para que a gente justamente ouça, né, seja ouvido todos esse público aí do IFAL. Acho que o Josimar levantou a mãozinha de novo.
Isso, levantei, mas primeiro foi a professora Maria. Pode falar, professora Maria, e depois eu falo. Bom dia a todos e a todas. Assim como os demais colegas, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que nós sabemos, nós imaginamos que não seja assim tão fácil lidar com questões tão delicadas. Sou companheira, colega de trabalho do servidor Josimar. Eu venho aqui atestar a sua fala e, de acordo, Fabíola, com a sua resposta, é até muito assertiva, porém, eu gostaria de fazer uma sugestão, que vocês eliminassem dessa discussão a questão da indicação. Porque quando você fala que, mesmo tendo a participação de todos os setores, né, da instituição, seja da comunidade interna, externa, envolvendo alunos, etc., etc., isso aí já pode configurar numa visão assim única, num certo protecionismo, que a imagem que pode causar. Não estou dizendo que isso acontece, mas isso pode acontecer. E quando se fala em assédio, nós estamos falando de uma certa hierarquia. E os servidores ainda são muito intimidados a depor, com medo de retaliações, que nós sabemos que, infelizmente, ainda persiste. Então, o trabalho de vocês é muito nobre, muito digno, muito louvável ouvir as propostas de vocês. Mas essa sugestão, para vocês abolirem essa questão uma sugestão, né, obviamente, da indicação. Tá? Muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns. Levarei sua sugestão, professora Maria, para o Comitê de Governança, para que a gente possa fazer uma escolha democrática aí dos representantes nessa comissão. Bom? Só um adendo, Fabíola, é uma questão técnica. Gilson, o Davidson vai lhe substituir agora, tá? Na interpretação. Ele já está em tela. Obrigada, Josimar. É uma nova pergunta, mas guarda relação com a pergunta anterior, viu, Fabíola? Que é justamente a questão, e quando os próprios responsáveis por combater o assédio são os que o praticam? Nesses casos, vocês vão já assegurar alguma forma de ver isso, controlar? Como vai se dar isso? Já tem alguma previsibilidade para esses casos? O problema é, se ele já foi denunciado, se já tem alguma situação, é fácil da gente detectar, né, professor? Agora, se é uma pessoa que está ali, vamos dizer, ainda no anonimato, fica muito difícil a gente impedi-lo de participar. Mas é uma coisa que a gente já anotei aqui, da gente verificar como seria essa situação de já não impedir algumas pessoas de participarem dessa comissão. Mas, assim, é bem complicado. Às vezes, fulano, você não vai poder participar, o critério, porque você, né, porque às vezes a pessoa não teve ainda nenhuma denúncia, não recebeu nenhum tratamento correcional, não tem nada, nenhum vestígio que nos fale que ele foi ou não. Então, é muito difícil dizer, não participe se eu não tenho nada contra, quer dizer, não tenho provas que diga que ele já foi, né, assediador ou provocou a discriminação no órgão. Mas é um detalhe importante aí que você nos levantou, viu, professor? Compreendido, obrigado pelos esclarecimentos. E mais uma vez, parabéns aí por todo esse trabalho feito, tá certo? Ok, Josimar, e eu digo assim, eu só agradeço a toda a equipe do GT, né, que realmente, parabenizar realmente a eles, que eles realmente se debruçaram sobre esse documento. Certo. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, que, se possível, que vocês abrissem as câmeras para a gente registrar esse momento, né, Fabíola?
até quando a Fabíola vai fazer o relatório para encaminhar para a CGU, né, a gente precisa realmente comprovar as ações que são realizadas. Então, vamos aí registrar, vamos abrir as câmeras, por favor, e aí eu peço a Melissa para fazer o registro, tá certo, Mel? Faço sim. Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Oi? Sim. Vamos lá, fiz o primeiro, porque a internet está um pouquinho aqui. Fiz o segundo já. Lúcia, você está sem áudio. Obrigada, Dalva. Agora vai. Eu quero agradecer imensamente a todas e todos que estão presentes aqui. Né? É muito bom revê-los, mesmo que seja à distância, né? Pelo menos a fotinho, ver que vocês estão aqui conosco. Né? E eu percebi, não conheço todos, mas a gente tem uma representatividade muito grande aqui. Campus Coruripe, Campus Avançado Benito Bentes, Campus Rio Largo, Campus São Miguel, Campus Maceió. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Os CIAs, nossos CIAs, muitos servidores estão aqui nessa sala. Né? Assessoria Executiva, Corregedoria, Coordenação de Ações Inclusivas, servidores da PROEM. Deixa-me ver. A professora Sandra Ferraz, diretora do Campus Maragogi, Magno Abreu, diretor do Campus Batalha, professor Felipe Thiago, Campus Penedo, professor Thales Pantaleão, que é o nosso diretor do Campus Santana de Ipanema, né? A nossa equipe aqui da DGP, e assim, muito obrigada, Mauro, de modo especial, Mauro, Fabíola e Nise, e todos vocês que trabalharam, né, nesse GT para a construção desse plano. Eu vi também que tem a Ana Júlia, do Campus Murici, que também fez parte do GT, também está aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. E vamos juntos, né, com todas as ações, com cada um, acho que cada um de nós, na nossa forma, na nossa conduta, na nossa forma também de divulgar esse plano, junto com os colegas, debatendo, participando das ações que o IFAL vai promover ao longo do ano. É uma forma que a gente tem de combater, sim, o assédio, combater a discriminação. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Então, muito obrigada. E conto também com a presença de vocês no próximo mês, em mais um DGP, mais perto de você. E Fabíola levantou ali a mão, né, Fabíola? Você. Não, é só para dizer que qualquer sugestão fora daqui, que às vezes o momento aqui é tão curtinho, né? Mas aí vocês podem mandar o e-mail ou para a governança, né? Que é governanca@ifal.edu.br, ou para a integridade, né? integridade@ifal.edu.br. Pode dar sugestões, críticas sobre esse plano, que aí eu levo para o comitê de governança e a gente vai fazendo os ajustes sempre que necessário. Inclusive, as sugestões que foram dadas hoje aqui, já estão todas anotadinhas aqui para eu levar para o comitê na hora da escolha dos representantes dessa comissão que vai elaborar a política. Tá? Então, eu agradeço aí a sugestão de todos, né? E também coloco-me à disposição para que vocês possam mandar também outras fora desse momento aqui do evento. Tá? E obrigada mais uma vez, Lúcia, Dalva, aí pelo apoio, né, e pelo espaço que nos foi dado. Estamos juntos. Então é isso, gente. Bom dia. Fiquem na paz. Melissa, você já interrompeu a gravação? Já. Ela parou aqui. Pronto, muito bem. Bom dia, gente. Bom trabalho. E até logo. Tchau.